Eu estava sentada naquela cadeira de madeira fria quando ouvi meu marido gritar. Não foi um grito qualquer. Foi aquele tipo de grito que faz as pessoas virarem a cabeça, que faz o ar da sala ficar pesado. Ela traiu. Ela traiu a família, traiu a nossa filha, traiu tudo o que construímos. A voz do Marcelo ecoou pelas paredes do tribunal. Eu senti o olhar de todos sobre mim. A escrivã parou de digitar. O segurança perto da porta ficou mais atento. Até o ar-condicionado barulhento pareceu silenciar por um segundo. Eu não olhei para ele. Mantive meus olhos fixos nas minhas mãos. Tinha uma pequena mancha de tinta azul no meu dedo indicador. Tinta de correção de provas. Eu era professora de crianças de 8 anos. Sofia tinha 8 anos. O advogado do Marcelo, um homem de terno cinza que custava mais que meu salário de 6 meses, se levantou. Meritíssimo, temos provas documentadas, datas, horários, locais. A requerida manteve relacionamento extraconjugal por no mínimo 8 meses. Isso demonstra instabilidade moral e ausência de caráter para exercer a guarda da menor. Instabilidade moral. Ausência de caráter. As palavras caíram sobre mim como pedras. Eu ouvi a respiração do Marcelo. Estava sentado a 3 metros de mim, do outro lado daquela mesa grande de madeira escura. Eu conhecia aquela respiração. 12 anos de casamento me ensinaram a reconhecer quando ele estava nervoso. E ele estava nervoso agora. A juíza, Dora Helena Almeida, olhou para mim por cima dos óculos. Ela tinha uns 50 anos, cabelo grisalho preso num coque apertado e aquele tipo de expressão que não revela nada. A senhora deseja se manifestar? Ela perguntou. Eu abri a boca. Fechei. Respirei fundo. O ar tinha cheiro de papel velho e café frio. Não, meritíssima, não agora. Ouvi o advogado do Marcelo dar uma risadinha baixa, satisfeita, como se meu silêncio fosse confissão. Isso tinha começado 3 meses atrás, uma terça-feira. Eu lembrava porque era dia de reunião pedagógica na escola e eu tinha chegado em casa mais tarde, às 8 da noite. Marcelo estava sentado no sofá, com o notebook aberto, mas não estava olhando para a tela, estava olhando para mim. Precisamos conversar, ele disse. Aquela frase, todo mundo sabe o que vem depois dela. Quero o divórcio. Sofia estava dormindo. Graças a Deus, Sofia estava dormindo. Eu me sentei devagar na poltrona em frente a ele. Minhas pernas tremiam. Por quê? Ele fechou o notebook. O barulho foi seco, final. Isso não está funcionando mais, Carla. Nós não funcionamos mais. 12 anos. Uma filha, uma casa, uma vida inteira. Mas podemos tentar terapia, podemos? Não, já decidi. E eu quero a guarda da Sofia. Foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Na semana seguinte, os papéis chegaram. Ação de divórcio litigioso com pedido de guarda unilateral. O advogado dele era conhecido. Caro, especialista em casos complexos. E então vieram as acusações. No tribunal, o advogado de terno cinza abriu uma pasta azul. Tirou de lá várias folhas impressas. Meritíssima, a requerida foi vista em estabelecimento comercial às 22 horas do dia 15 de março, em companhia de indivíduo do sexo masculino que não é o requerente. Ele entregou uma foto para a juíza. Era desfocada, tirada de longe, mas dava para ver. Eu e Ricardo, meu colega de trabalho, saindo de uma cafeteria. No dia 28 de março, novamente foi vista no mesmo estabelecimento, mesmo horário aproximado, com o mesmo indivíduo. Outra foto. Dia 12 de abril. Shopping Conjunto Nacional. 20 horas. Mesmo padrão de comportamento. Mais uma foto. Eu olhei para as imagens. Eram reais. Eu tinha estado nesses lugares com Ricardo, mas não era o que parecia. Nunca era. A juíza examinou as fotos em silêncio. Seu rosto não mostrava nada. Há mais? Ela perguntou. Sim, meritíssima. Temos registros de mensagens de texto trocadas entre a requerida e o indivíduo identificado como Ricardo Mendes, também professor na mesma instituição de ensino. As mensagens demonstram intimidade inadequada para colegas de trabalho. O advogado começou a ler. Estou com saudade de você, enviada pela requerida no dia 5 de abril. Eu me lembrava daquela mensagem. Ricardo tinha faltado 1 semana por causa de uma gripe forte. Você me faz feliz. Enviada no dia 20 de abril.
Era aniversário do Ricardo. Eu tinha mandado aquilo com um emoji de bolo. Ele tinha acabado de voltar depois da morte da mãe e estava deprimido. Era uma mensagem de apoio entre amigos. Mas ali, lida daquele jeito, sem contexto, sem os emojis, sem as outras conversas antes e depois. Soava diferente. O advogado continuou. Tinha pelo menos 10 mensagens, todas tiradas de contexto, todas parecendo evidência de algo que nunca existiu. Eu senti minha garganta apertar. Quis gritar que não era assim, que eles estavam distorcendo tudo, que Ricardo era gay e estava num relacionamento sério há 3 anos, que as mensagens eram de amizade, que as saídas eram reuniões de trabalho porque estávamos coordenando o projeto da Feira de Ciências da escola. Mas eu não disse nada, porque eu tinha aprendido algo nesses 3 meses. Eu tinha aprendido que Marcelo não queria a verdade, ele queria uma narrativa. E cada vez que eu tentava explicar, cada vez que eu mostrava provas da minha inocência, ele distorcia mais, acrescentava mais camadas de mentira. Então eu decidi fazer diferente. Eu decidi esperar. A juíza colocou as fotos sobre a mesa. Olhou para mim novamente. A senhora está ciente da gravidade dessas acusações? Sim, meritíssima. E mantém seu desejo de não se manifestar neste momento? Eu olhei para Marcelo pela primeira vez, desde que ele gritou. Ele estava com os braços cruzados, queixo erguido, aquela expressão de vitória que eu conhecia tão bem. Achava que tinha ganhado. Mantenho, meritíssima, por enquanto. O advogado dele sorriu. Marcelo relaxou os ombros. A juíza anotou algo. O som da caneta no papel era alto naquele silêncio. Muito bem, o requerente deseja acrescentar mais alguma coisa? O advogado de terno cinza se levantou novamente. Sim, meritíssima. Gostaríamos de ressaltar que o comportamento da requerida não apenas configura infidelidade conjugal, como também demonstra a ausência de compromisso com o lar e com a menor. Enquanto mantinha esses encontros noturnos, a criança ficava sozinha em casa ou aos cuidados de terceiros. Isso era mentira. Sofia nunca ficou sozinha. Nunca. Quando eu saía, ela estava com minha mãe ou com a babá que cuidava dela desde bebê. Mas eu continuei calada. A juíza olhou para o relógio na parede. Senhor Oliveira, ela se dirigiu ao advogado do Marcelo. O senhor tem mais testemunhas ou provas a apresentar? Temos, meritíssima. Gostaríamos de arrolar a babá da menor, que poderá confirmar as ausências frequentes da requerida. Márcia. Eles iam chamar Márcia. Márcia tinha 62 anos e cuidava da Sofia desde que ela nasceu. Era praticamente da família. Ou eu achava que era. Mas 2 dias antes da audiência, Márcia me ligou chorando. Disse que o Marcelo tinha oferecido dinheiro, muito dinheiro, para ela depor contra mim. Disse que ela precisava, que o filho dela estava desempregado, que ela não tinha escolha. Eu disse para ela fazer o que precisasse fazer. Disse que eu entendia. E eu entendia mesmo. Porque essa era a diferença entre mim e o Marcelo. Ele usava as pessoas. Eu tentava protegê-las. A juíza fez mais algumas anotações. Está marcada a oitiva da testemunha para a próxima semana. Porém, ela pausou, olhou para mim, depois para o Marcelo. Tenho algumas perguntas antes de encerrarmos por hoje. O ar na sala mudou. Ficou mais pesado. Senhor Marcelo, o senhor pode se levantar, por favor? Ele se levantou. Ainda confiante. Ainda achando que tinha controle da situação. O senhor afirmou que sua esposa foi vista no Shopping Conjunto Nacional no dia 12 de abril às 20 horas, correto? Correto, meritíssima. E no dia 15 de março numa cafeteria, às 22 horas? Sim. E o senhor sabe disso como? O senhor estava presente nesses locais? Marcelo hesitou. Foi só um segundo, mas eu percebi. Não, meritíssima. Eu recebi as informações. De quem? O advogado de terno cinza se levantou. Meritíssima, contratamos um investigador particular. É prática comum em casos de... Eu não perguntei para o senhor, doutor. Perguntei para o requerente. A voz da juíza era fria agora. Senhor Marcelo, o senhor contratou um investigador para seguir sua esposa? Sim. Por quê? Silêncio. Senhor Marcelo, estou aguardando. Por que o senhor contratou um investigador? Porque eu suspeitava. Do quê?
Do comportamento dela. Que comportamento especificamente? Marcelo estava suando agora. Eu podia ver as gotas na testa dele mesmo daqui. Ela chegava tarde. Estava sempre no telefone, sorrindo. Ela mudou. A juíza anotou algo. Demorou. O silêncio era ensurdecedor. E quando o senhor começou a suspeitar? Quando contratou o investigador? Em fevereiro. Final de fevereiro. A juíza folheou alguns papéis na frente dela. Eu sabia o que ela estava procurando. Eram os papéis que meu advogado, Dr. Paulo, tinha protocolado na semana passada. Eu tinha ficado quieta durante quase toda a audiência, mas não tinha ficado parada. Interessante, a juíza disse. O senhor contratou um investigador em final de fevereiro para seguir sua esposa porque ela chegava tarde e sorria no telefone. Sim. E descobriu que ela se encontrava com um colega de trabalho em março e abril. Exatamente. A juíza tirou os óculos, limpou as lentes devagar, colocou de volta. Senhor Marcelo, o senhor viajou a trabalho entre os dias 10 e 17 de março? Ele piscou. Sim, São Paulo. E entre os dias 5 e 9 de abril? Também. São Paulo novamente. E no dia 28 de março, onde o senhor estava? Em casa. Não, espera. Acho que tinha um jantar. De trabalho. A juíza olhou para ele por cima dos óculos. Aquele olhar que professores dão para alunos que estão mentindo. O senhor tem certeza? O advogado de terno cinza tocou no braço do Marcelo. Sussurrou algo. Marcelo balançou a cabeça. Meritíssima, não vejo relevância nessas perguntas sobre a agenda do meu cliente. Ah, não? A juíza se inclinou para a frente. Então deixe-me esclarecer a relevância. Ela abriu uma pasta diferente. Tirou de lá outros papéis. No dia 15 de março, enquanto a requerida estava numa cafeteria com um colega de trabalho discutindo, segundo consta nos autos, o projeto da Feira de Ciências da escola onde ambos lecionam, o senhor Marcelo estava em São Paulo. Mais especificamente, estava registrado no Hotel Fasano, suíte presidencial. Ela fez uma pausa. Não sozinho. Eu senti meu coração acelerar. O registro de check-in indica 2 pessoas, senhor Marcelo e uma senhora Júlia Fonseca, que, pelo que consta aqui, trabalha na mesma empresa que o senhor, no setor de marketing. O rosto do Marcelo ficou branco. Completamente branco. No dia 28 de março, data em que a requerida foi novamente flagrada com seu colega de trabalho, o senhor jantou no restaurante Figueira Rubaiyat, também não sozinho, mesma acompanhante, Júlia Fonseca. O advogado de terno cinza estava imóvel agora. E no dia 12 de abril, quando sua esposa foi vista no Shopping Conjunto Nacional, comprando material escolar para a Feira de Ciências. Sim, temos as notas fiscais aqui. O senhor estava. Deixa-me ver. Ah, sim. No Spa Fasano de Angra dos Reis. Reserva de 3 dias. Para 2 pessoas. Senhor Marcelo. E, meritíssima, eu posso explicar. Não terminei, senhor Marcelo. A voz dela era gelo. Júlia Fonseca, novamente. O silêncio que caiu na sala era diferente agora. Não era o silêncio incômodo de antes. Era o silêncio de quando a verdade finalmente aparece. Eu não olhei para o Marcelo. Mantive meus olhos na juíza. Ela continuou. O interessante, senhor Marcelo, é que o senhor contratou um investigador para seguir sua esposa em final de fevereiro. Mas sua primeira viagem com a senhora Júlia Fonseca foi em janeiro, dia 8 de janeiro. Para ser exata, fim de semana prolongado em Búzios, Hotel Casas Brancas. Ela colocou uma foto sobre a mesa. Era uma foto de segurança de hotel. Marcelo e uma mulher loira entrando de mãos dadas. Então, na verdade, o senhor não começou a suspeitar de nada. O senhor projetou seu próprio comportamento em sua esposa. O senhor estava traindo e precisava de uma narrativa para justificar o pedido de divórcio e guarda. Conseguiu torcer meia dúzia de encontros de trabalho e mensagens de amizade da sua esposa para construir essa narrativa. O advogado de terno cinza finalmente encontrou sua voz. Meritíssima. O relacionamento extraconjugal do meu cliente, se é que existiu, não invalida as provas contra a requerida. Não? A juíza o interrompeu. Então deixe-me continuar. Ela abriu outro documento.
A requerida apresentou, através de seu advogado, registros de GPS do veículo dela. Sim, senhor Marcelo. O carro que você deu de presente para ela no aniversário tem rastreador. Você instalou sem ela saber, pois ela descobriu e guardou todos os dados. Eu vi o Marcelo engolir em seco. Esses registros mostram que, em todos os dias mencionados pelo senhor, a requerida esteve exatamente onde disse estar: escola, casa, supermercado, casa da mãe dela, cafeteria próxima à escola. Não há nenhum registro de hotéis, motéis ou qualquer local que sugira encontros íntimos. A juíza olhou para mim pela primeira vez com algo diferente nos olhos. Não era pena. Era respeito. Além disso, o tal Ricardo Mendes, colega de trabalho da requerida, é homossexual assumido e vive maritalmente com seu companheiro há 4 anos. Eles têm união estável registrada. Estão nos autos fotos das reuniões de trabalho mencionadas, com timestamps, mostrando que havia sempre outras pessoas presentes. E todas as mensagens de texto, quando lidas por completo, não deixam nenhuma dúvida de que se trata de amizade e parceria profissional. Ela fechou a pasta com força. O barulho ecoou. Senhor Marcelo, o senhor não apenas caluniou sua esposa. O senhor tentou usar a lei, este tribunal e a mim como instrumentos para sua mentira. O senhor tentou destruir a reputação de uma mulher íntegra para encobrir seu próprio adultério e garantir uma guarda que, francamente, o senhor não merece. Marcelo estava segurando na beirada da mesa. Parecia que ia cair. Senhor advogado. A juíza se dirigiu ao homem de terno cinza. Sugiro fortemente que seu cliente reconsidere seus pedidos. Porque, do jeito que as coisas estão, não é a requerida quem vai perder a guarda. É o requerente quem pode perder até o direito de visita. Ela bateu o martelo. Audiência suspensa por 15 minutos. Quando voltarmos, espero uma proposta de acordo sensata. Caso contrário, darei minha sentença baseada no que vi aqui hoje. Ela se levantou e saiu. Eu continuei sentada. Minhas mãos ainda estavam sobre a mesa, ainda com aquela manchinha de tinta azul no dedo. Mas agora elas não tremiam mais. Dr. Paulo, meu advogado, tocou meu ombro. Você conseguiu, ele sussurrou. Eu não tinha conseguido nada. Eu só tinha esperado. Esperado o momento certo. Porque eu sabia que, se eu reagisse muito cedo, se eu mostrasse minhas cartas muito rápido, Marcelo encontraria uma forma de distorcer tudo novamente. Então eu fiquei em silêncio. Deixei ele se sentir confiante. Deixei ele e seu advogado caro construírem todo o castelo de mentiras. E então, quando eles acharam que tinham vencido, a verdade desmoronou tudo. Do outro lado da sala, Marcelo estava pálido, suando, sussurrando desesperadamente com seu advogado. A confiança tinha desaparecido. O que restava era um homem que tinha apostado tudo numa mentira e perdido. 15 minutos depois, estávamos todos de volta. A juíza entrou, sentou-se e olhou para o advogado de terno cinza. Doutor, seu cliente reconsiderou? O advogado se levantou devagar. Tinha envelhecido 10 anos nos últimos 15 minutos. Meritíssima, o requerente aceita a guarda compartilhada com residência principal da menor com a requerida. Visitas quinzenais para o requerente. Divisão igualitária de bens. Sem pedido de pensão alimentícia de parte a parte. Eu olhei para a juíza. Ela olhou para mim. Requerida, a senhora aceita esses termos? Eu pensei em Sofia, minha filha de 8 anos que amava tanto o pai quanto a mãe, que não merecia ser usada como arma numa guerra de egos. Aceito, meritíssima, mas com uma condição. Todos me olharam. Quero que ele faça terapia. Ele e Sofia, juntos. Porque ela vai precisar entender o que aconteceu quando crescer. E ele precisa aprender a ser um pai melhor do que foi um marido. A juíza quase sorriu. Quase. Senhor Marcelo, aceita essa condição? Ele assentiu. Mal conseguia falar. Muito bem, acordo homologado. Vou preparar a sentença. Podem se retirar. Eu me levantei. Minhas pernas estavam firmes agora. Caminhei até a porta sem olhar para trás. Dr. Paulo me seguiu. No corredor, ele perguntou: como você conseguiu ficar tão calma? Eu estava morrendo de nervoso aqui. Eu olhei pela janela.
Lá fora, Brasília estava ensolarada. O céu estava limpo. Eu sou professora, eu disse. Passo o dia lidando com crianças que mentem para escapar de tarefas de casa. Eu sei reconhecer uma mentira. E sei que mentirosos sempre se enrolam nas próprias mentiras se você der tempo suficiente. Ele riu. Você devia ser advogada. Não, eu disse. Eu prefiro ensinar crianças a dizer a verdade. Peguei meu celular. Tinha uma mensagem da minha mãe. Como foi? Eu digitei. Sofia fica comigo. Está tudo bem agora. E pela primeira vez em 3 meses, eu acreditei nessas palavras. Estava tudo bem. Naquela noite, quando busquei Sofia na casa da minha mãe, ela correu para mim como sempre fazia. 8 anos, cabelo castanho igual ao meu, sorriso que iluminava qualquer sala. Mamãe, a vovó deixou eu fazer brigadeiro. Eu a abracei forte. Senti o cheiro de chocolate no cabelo dela. Foi e salvou um para mim? Salvei 3. Voltamos para casa de mãos dadas. A casa que era nossa agora. Não dele, não mais. Sofia me perguntou sobre o papai. Eu disse que ela ia continuar vendo ele, que ele ainda a amava, que nada ia mudar nisso. E era verdade. Marcelo era muitas coisas ruins, mas ele amava nossa filha. Do jeito torto dele, mas amava. Naquela noite, depois que coloquei Sofia para dormir, sentei no sofá com uma xícara de chá. A casa estava silenciosa. Era um silêncio bom, não o silêncio pesado de segredos e mentiras. Era o silêncio de paz. Eu olhei para minhas mãos. A manchinha de tinta azul ainda estava lá. Amanhã eu ia corrigir mais provas. Ia ensinar mais crianças. Ia rir com o Ricardo sobre como o projeto da Feira de Ciências tinha quase destruído minha vida. E ia seguir em frente. Porque a verdade tem uma coisa. Ela sempre vence. Pode demorar. Pode ser doloroso. Mas ela, sempre, sempre vence. E eu tinha aprendido outra coisa naquele tribunal. Eu tinha aprendido que silêncio não é fraqueza. Às vezes, o silêncio é a estratégia mais poderosa que existe. Porque quando você fica em silêncio, deixa o mentiroso falar. E quanto mais ele fala, mais ele se revela. Marcelo gritou no tribunal. Ele precisava gritar porque não tinha nada sólido para dizer. Eu fiquei em silêncio. Porque eu tinha a verdade. E a verdade não precisa gritar. Ela só precisa esperar o momento certo para aparecer.